Chega mais! Esse é o Não Acredito em Fadas, eu sou Fernando Ribeiro e eu tenho o prazer de receber aqui o professor Henry de Carvalho. Tudo bem, professor? Tudo jóia. Ele já veio aqui, já bateu um bom papo legal sobre cultura política. Fizemos um programa que não sei se você vai ver antes ou depois, mas assista. Que a gente falou um pouquinho sobre os filhos de chocadeira. E agora o papo é outro, né, professor? Vamos lá. O papo aqui é mais ou menos essa construção política e essas diversas esquerdas e direitas que nós temos hoje. Sim. Né? E eu acho que é um papo emergente, necessário, e não para ficar cagando regra e tal, mas para identificar, né? Pra gente poder perceber as coisas. E antes da gente começar, eu vou fazer duas coisinhas. Primeiro é pedir pra você se inscrever aí no canal, curtir, assinar o sininho de notificação. E para os 100 primeiros inscritos, eu não sei se ainda tá rolando, porque a gente tá gravando com bastante antecedência, mas para os um dos 100 primeiros inscritos vai concorrer aqui ao livrinho do Renato Queiroz, Dos Cortiços à Luz, da editora Letras de Subsolo. E para isso você precisa curtir quer dizer, seguir o Instagram da Letras de Subsolo e do Não Acredito em Fadas, e também ser um dos nossos inscritos, beleza? Agora vamos pra esse papo aí. Quantas esquerdas e quantas direitas o Brasil tem hoje? Pois é. Quando a gente pensa, a história política do Brasil ela é complexa, né? Então, primeiro, imaginar assim, quem são, né, as entidades políticas, o que elas representam e quem elas representaram no passado, né? Então, se você observar... Bom, o Brasil é uma colônia. O Brasil surge como colônia. Isso quer dizer que o Brasil é uma propriedade do rei. E aí o rei manda para cá algumas famílias, né, de pessoas eleitas, né, muito próximas dele. E essa gente passa a constituir uma elite. O povo, nessa circunstância, ele não é propriamente um povo-nação. Né? Nós estamos falando de índios, nós estamos falando de mestiços, né? Que na colocação do Darcy Ribeiro é bem interessante, né? Quando ele fala... Que no Povos do Brasil? No povo brasileiro, né? Povo brasileiro. Que ele diz que o mestiço, ele é ninguém. Né? Porque se o índio com o branco ele não é índio, não serve para o índio, não reconhece. E ele não é branco. E ele não é branco. Né? O branco também não vai aceitar. Então ele é ninguém. Com o negro a mesma situação. Ele não é... Nossa, um barulhão lá fora. Parece que tá no tiroteio. Parece que a gente tá no filme italiano. Algo assim. Com o negro a mesma coisa, né? Ele não é ninguém, né? Então o Darcy fala dessa ninguendade, né? Muito interessante isso. Quem é o povo brasileiro, né? Ele começa por uma ninguendade. E depois vem aqueles indesejáveis para Portugal e que vem para cá. Então nós estamos falando de aventureiros, nós estamos falando de homicidas, estamos falando de, né, gente, né, de má índole, inclusive, e para não dizer da própria elite. E estamos dizendo de prostitutas, de órfãs que foram estupradas por homens velhos, né? Para se casarem com homens velhos, né? Meninas de 12 anos, 11, 12 anos, que se casavam com homens de 30, 40 anos. Quer dizer, então você vê que assim, a pedofilia, que é um assunto bacana já desta semana, em pauta, né? É que pode dar ruim, bacana, né? Não quer dizer bom, né? Bacana quer dizer que é de bacana, né? É para se ligar, né? É do bacana, né? O cara é bacana. E no final das contas é isso. Então, essa criançada que era estuprada e tal. Então, veja, está arraigado a estrutura da formação brasileira, social brasileira. E quem era o agente político? Bom, o agente político era essa figura notável, o grande proprietário de terra, o grande o latifundiário, né? E o Brasil se assenta no latifúndio desde as sesmarias, das capitanias, né? E sesmarias. Então, assim, quem é que manda nessa porra
São esses caras, velho. Não é nada de legislativo. Não é nada. E naquela época nem tinha. Tanto é que durante muito tempo na colônia, a hegemonia, assim, para fazer vigorar alguma moral, entendendo a lei como moral, era a presença jesuítica, era a presença religiosa, né? Eles era que eram o padre, a regra, era o né? capelão, né? Era o cara que, ó, isso aqui rola, isso aqui não rola, né? Isso é legal. É. Aqui nem tanto. Não é? Então, assim, eu passo um pano aqui, passo um pano lá, mas, assim, no final das contas, é quem põe uma pulga de medo atrás da orelha da elite, né? Medo. Medo é uma palavra importante que eu quero falar depois. E aí, assim, bom, primeiro é isto. Então, a elite, ela é a mais escrota. Quando vem o processo de estruturação do Brasil, do Estado, né? Você vê que, assim, no Brasil, o Estado, ele surge antes da nação. Ah, sim, né? Porque Não pensado como uma colônia, né? Se você pensar no processo histórico da construção e constituição do Estado Nacional moderno, você tem uma sociedade que se transformou em torno da burguesia, em torno das relações de troca, que demanda a existência de um Estado. Uhum. Né? E o Estado, então, passa por diferentes processos, cada um à sua forma, mas com os mesmos elementos, né? Para atender os interesses de uma burguesia e tal. E ele se constitui absolutista, né? Toda aquela coisa, depois vem a Revolução Burguesa. Bom, enfim. No Brasil, não. No Brasil, o Estado começa quando se decide fazer capitania hereditária. Quando se decide colocar os governadores gerais. E não foi de começo, né? Foi 30 e tantos anos depois. Foi depois, né? Foi num processo. Mas veja, quem é povo, pô? Você tem nação, você tem tal, mas se o Estado é verdade que ele deveria estabelecer, legalizar, ou, enfim, estruturar de algum modo essas relações de troca, ter legislações que sirvam para essas relações de apropriação, de posse, de troca de bens, de relação de trabalho, etc. Ela realmente chegava no povo? Essa estrutura, ela não chegava no povo. Uhum. Isso ficava entre os caras, né, que produziam açúcar, que mandavam para fora e tal. Quando produzia não é pôr a mão, né? Do negro que eu estou falando. Estou falando do senhor de engenho, né? Então é meio que para regular essa relação dele com a metrópole, dele com... Né? É isso. Não é entre o povo não existe. Uhum. O povo não existe. Tanto é que uma discussão bem interessante que tem na academia no Brasil é em relação ao nacional e o popular. Eu vi uma hoje sobre populismo e popular. Então, são coisas muito distintas. E a questão que se debatia antes era entre o nacional e o popular. São coisas, no Brasil, inconciliáveis. Uhum. Não é? Então, assim, que é diferente, né, de outros processos. Mas, enfim, então você tem essa estruturação aí e tal. Então, o Estado veio antes. Então, não há um reconhecimento direto, nunca foi preocupação do Estado representar desta forma o povo. Uhum. Não reconhece. Isso é na origem histórica. Mas, claro, a história muda. Ainda bem. Mas não como desejamos. Não é? Não como desejamos, diz o Marx, né? A história muda, mas não como desejamos. O homem faz a sua história, né? Uhum. Mas não da forma como ele quer. No caso, já se aproximando aí, à medida em que o Brasil vai se tornando uma colônia muito próspera, você tem necessidade cada vez maior de ter controle sobre essa prosperidade. Aí vem os... Né? Então você tem que arrojar essa estrutura de Estado, e aí você começa a ter representantes internos mais, né, mais consideráveis, mais pujantes e tal. Quando aí, bom, essa é uma parte. Quando vem de fato o Dom João para o Brasil, aí você já tinha uma elite política estabelecida. Ah, sim, tá. Que era uma elite que assim, já ela, como é que eu vou dizer?
ela já é absolutamente consolidada, ela já lida com as suas províncias, ela tem, né, tem esse acesso, porque diferente das colônias espanholas, nós não tivemos aqui os tais chapetones. Eles podiam existir, mas eles não eram propriamente uma classe distinta. Eles tinham um volume X. Nós também, os brasileiros, eles podiam chegar a ser um chefe de província. Uhum. Né? Então isso traz um diferencial muito grande. Quando Dom João vem e estrutura completamente, o Brasil deixa de ser colônia e vira metrópole. Como é que era? Não sei o que lá, de Algarve? O Reino Unido. A Portugal Brasil, e Algarves. Mas, na verdade, na prática, tanto Portugal como Algarves viraram colônia. Uhum. E o Brasil virou metrópole, porque o rei está aqui. Tanto que quando ele sai, o Pedrinho vai lá e fala... Exato. Não Pedrinho, né? Não, foi outras forças que levaram o Pedrinho a isso, né? Sim, mas aí você já tem uma Câmara de Deputados, você já tem uma Câmara de Senadores, que ele também os conselheiros, né? Ele também tinha um medo da porra, né? Sim, né? E aí são os conselheiros já... E aí essa galera já está articulada, né? Então você tem ali... No grosso, todo mundo ali era conservador, né? Claro. Uhum. E ser conservador no Brasil é uma coisa interessante, porque significa ser alguém que defende a colônia. Uhum. Né? Então, assim, um conservador, na época colonial, queria a manutenção dos vínculos coloniais. Sim. Né? Com Portugal, no primeiro momento. Depois, quando há um processo de independência, quer dizer, e ali ainda você tinha... Quando vem a independência, fica mais claro isso, né? Você tinha os liberais exaltados, você tinha os liberais moderados, e você tinha os conservadores e restauradores. Uhum. Os restauradores queriam a volta do Dom Pedro, queria o retorno do Brasil à condição de colônia... Né? Teve tudo, né, cara? Teve de tudo nessa loucura desse país. Então, você tem aí uma... E tá tendo, né? Ainda tá. Não, porque esses caras não foram embora. Tá tudo aí. Tá tudo aí, velho. É tudo mesmo. São os tataranetos dos caras, entendeu? Tá tudo aí, porra. E o tempo histórico, ele é muito curto. Sim. Ele é muito breve. Eu tava dando uma aula outro dia, eu tava lembrando que o meu trisavô, né, o pai da minha bisavó, ele era um negro que foi beneficiado pela lei do ventre livre. Isso era uma coisa que minha avó sempre contava. Eu só não conseguia entender por que ele era padre. Oxi. Por que ele era padre? Aí eu, lendo os livros de história do Brasil colônia e tal, eu entendo do segundo reinado e tal, foi entender qual que era a pegada. O que acontecia? Eles entregavam no ventre livre, o sujeito que nascia, você se tornava livre. Ou ele ia pro Estado. Não, mas aí a mãe não podia cuidar porque ela era escrava. Então ia ficar sob os cuidados do senhor. Então ele teria que ficar até os 21 anos, ele adquirir maioridade, até os 21 anos como propriedade do senhor. Ele continuava escravo. E continuava escravo. Então a mãe, para romper com isto, ela dava um jeito de pegar a criança e se desfazer da criança e colocar no mosteiro, colocar na porta da igreja, essa coisa toda. E é onde ele vira padre. Mas sem vocação alguma, ele se torna o meu trisavô. Né? Casa-se com... o Oxe foi por isso. Oxe, não era. É isso, casa-se com a minha trisavó Maria. Mas assim, estou dizendo isso porque nós estamos falando de alguma coisa que aconteceu na década de 70 do século retrasado, século cara. 19. E essa história está na minha orelha, estou contando aqui essa história. É a memória de família isso. 100 anos para a história não é nada. Nada. Aí você pensa, esse cara deu à luz a minha bisavó, que cuidou da minha avó, que me cuidou. Uhum. E a história chegou até você. Cara, assim, os meus valores são os deles, cara, de 150 anos atrás.
Porra, eu que sou filho de trabalhador, de vó analfabeta, de todo mundo analfabeto na minha família. Assim, né? Mãe, pai, tudo gente iletrada, né? Sabiam assinar o nome, Sim. né? Mas completamente iletrados. E meus avós também, analfabetos. Então, você supor que essa história chega na gente de alguma forma e repleta de valores e significados, você imagina o que acontece se eu sou um rico proprietário que tem quadros e quadros da minha família inteira na parede, que eu fui criado olhando esse aqui é fulano, esse aqui é ciclano, esse aqui fez é tal, isso, fez esse aquilo. fez isso, esse aqui foi não sei o quê, esse aqui foi governador, esse aqui... Porra, bicho. Porra, cara, tá todo mundo aí. Tá todo mundo aí. Então, assim... Mas você tinha esses 3 núcleos, né? Políticos básicos. Os conservadores, propriamente, eles querem a manutenção da colônia. Os liberais, e isso é uma coisa muito importante a se entender na história do Brasil. Porra de liberal. O que é liberal, velho? Quer dizer, o liberal no Brasil, o Brasil ele é todo o contrário. Ele é todo o contrário. Você vê, o Estado ele nasce antes da nação. A gente não tem povo. Não a gente não tem povo. Depois o povo quer dizer, tem que fazer um esforço, né? Não tinha, né? Não tinha, hoje tem, mas foi um esforço danado, né? De gente escrevendo sobre Mário de Andrade, né? Porra. Agora o Darcy, né? Falando essas coisas todas, e enfim. E muitos outros, Josué de Castro, muitos outros escrevendo para justificar quem que somos nós, né? Sim. E você se aceitar, né, como mestiço, se aceitar como pardo, porra. E ainda tem uma galera hoje que fala, mas você usa pardo pra mascarar o índio. Cara, eu não sou índio, velho. Eu não sou índio, desculpa. Amo índio, acho fantástico. Eu não sou índio. Só não tô lá, não faço nem... Não sou índio, mas eu não sou branco. Eu não sou branco. Qual a identidade? Então eu sou o quê? Me dá outra cor. Marrom? Eu sou pardo, porra. Eu sou pardo, cara. Eu reivindico, eu sou pardo. Eu gosto de uma que o avô da minha namorada usa com ela. Papelão molhado. Papelão molhado, velho. Cara, assim, agora eu tô com vitiligo, tô ficando cor-de-rosa, né? Quem tá me vendo deve estar vendo cor-de-rosa por causa da luz. Né? A mão é branca, mas o braço não é, cara. Eu tenho amigo que se diz preto e é mais claro do que eu, cara. E se identifica como? E se identifica como negro. Eu sou pardo, velho. Eu sou pardo. Tá na gente isso, né, cara? Nós somos isso. E aí precisa reconhecer, eu não sou branco. A droga da minha certidão tá lá que eu sou branco. Eu não sou branco, eu tô ficando branco. Agora, aos moldes Michael. Porra, eu sei claramente o que é branco. Ó, isso não é, cara. Então, assim, mas não é a questão, a pintura da minha pele, não é a tintura, não é a melanina, cara. É você saber da onde você veio. De onde você veio, cara. Eu sou tataraneto de escravo. Eu sou tataraneto de índio. Né? Eu sou tataraneto de mestiço pobre. Eu sou tataraneto de branco fudido que veio de Itália, da Casa do Chapéu. Fudido, que o lugar lá é uma porcaria de lugar. Zoado, e é por isso que veio pra essa merda, pra substituir trabalho escravo. Cheio de pedra, não cresce. Cheio de pedra. Porra nenhuma. Nada nasce ali. Entendeu, cara? A gente é isso. A gente é isso. E você precisa saber quem você é. Bom, muito bem. E o que é o liberal aqui? Né, tudo isso para falar, né? Nós somos uma coisa. O Brasil é ser o contrário, né? Falamos da nação e tal. Mas veja, quem faz a independência do Brasil é um rei. Porra, meus putz grila. Eu me sinto às vezes, sabe, a cena do gordo e o magro, quando o gordo se transforma num gorila. Sabe? E o magro fica do lado assim, olhando assim, desesperado. Fodeu. Sabe? Fala, porra, o que é isso aqui, velho? Né? E detalhe, né? A gente vira isso, é uma nação, e é o que permitiu a gente ficar com esse tamanho quase continental, né? Pois é, que é uma aberração, mas teve luta. Teve luta. E isso é legal da gente falar. Eu vou chegar nisso aí. Legal. Então, olha só, o Brasil tem uma contradição. Qual é? Num contexto de revoluções liberais do século XVIII e início do XIX, num contexto em que evocava-se o iluminismo para acabar com o absolutismo monárquico, o Brasil passa por um processo de independência, que a escola insiste em forçar a barra de querer dizer, olha, houve um processo de independência que não começa com Dom João, começa antes,
e que vão recuperar Tiradentes, Felipe dos Santos. Fazer aquelas imagens lá. O que não tem nada a ver com o rolê. Isso é uma forçação republicana, de construção da luta nacional. Tem nada a ver, meu. Tem nada a ver. Rebelar-se contra a metrópole é tão possivelmente transformador quanto rebelar-se contra o governo federal. Uhum. Na Paulista. Sabe? Batendo panela. Entendeu? Roubando a camisa do Brasil. Fazendo... Sabe? Só que a diferença é lógica. A polícia dá porrada na gente, às vezes prende a gente. Bate professor. Bate professor, prende e tal. Né? Mas não vai necessariamente matar, arrastar, né? Às vezes faz isso também, mas não necessariamente, né? Diferente daquela época, né? Que pegava o cara, esquartejava o cara, depois pendurava as partes. Fazia de exemplo. Né? Salgava o cara, né? Fazia Pra uma durar charcutaria do cara, né? Salgava o cara, fazia um charqueado do cara e punha... Porra, horrível, né? Mas assim, então veja, o Brasil, só no ponto de vista liberal, que deveria ser dentro de uma concepção anti-absolutista, o Brasil já não conseguiu fazer isso. Porque não só o rei fez, como ele ainda faz uma constituição, outorga uma constituição, onde ele tem um poder moderador. Poder moderador, aí fica esse debate na escola, né? Aí ele fez o poder moderador. Aí o poder moderador, ele podia dissolver a Câmara, podia não sei o que. Ô, cacete! Ele tinha o poder total. Ele era um absolutista, porra. Fala que ele era absolutista. Fala que Dom Pedro era um absolutista. Que o herói da droga da independência era um rei absolutista, porra. E aí comemora 200 anos trazendo o coração podre dele pra cá. E eu vou chegar nisso. Que representativamente é foda. E o que ele cagou também na ditadura também ficou rodando aí pelo Brasil. Não. Exatamente. Em 67 parece que foi que ele veio. E aí, que é muito legal de entender isso aí. Bem interessante. Porque são símbolos que estão sendo renovados em situações muito semelhantes. Exatamente. Só que de contextos diferentes. Exatamente. E olha só. Bom, depois peguemos então a República. Só para falar disso, depois eu volto para os grupos políticos. Quem proclama a República é um monarquista. Uhum. Total. Ele não levantaria dali, né? Se não tivesse dado... Porque foi tipo meio que foi uma fake news que fez ele levantar do leito convalescente, que ele estava quase morrendo. Tem um livro maravilhoso, né, do José Murilo de Carvalho, se eu não estou enganado. Posso estar enganado. Eu não manjo. Os Bestializados. Eu não sei se eu estou errado. Se aí o meu conhecimento de Deodoro, infelizmente, se limita ao... Eu não lembro se era mesmo do José Murilo. Eu não lembro se era do José Murilo ou se é do... que era professor da USP. Não prometo colocar o nome mas se você me mandar, eu coloco na descrição. Não prometo na edição. Tá. O Sevicenco, Nicolau Sevicenco. Eu estou na dúvida. E ele, como você falou que não era para citar a obra, eu nem fui olhar. Bora nessa. E ele diz o seguinte, ele escreve, o livro chama Os Bestializados, que é justamente sobre uma frase de um redator na época que relata o que aconteceu, dizendo que, na carta, que o povo todo admirou o desfile, né, dos republicanos, do golpe, né, bestializados. Como é bestializada a imagem das pessoas que representam o povo no processo de independência. Se você lembrar do quadro enorme dado que está lá no Museu do Ipiranga, né, você vai olhar que ao centro está o imperador, atrás a elite política, a elite latifundiária. Sim. Na frente a guarda e no lado esquerdo tem um caboclo todo rasgado, que essa característica de vestimenta se seguiu até muito recentemente. Tem, eu acho, como é que chama? Um documentário do Leon Hirschman. Eu estou hoje com a memória fraca. Tá gastando. Né, a maioria... Depois a gente levanta isso também. Que é a produção até do Arnaldo Jabor. Que quem me apresentou foi minha companheira Ana, que é uma figura sensacional que você tem que trazer aqui. Bora marcar. E que
mostra ainda as pessoas dessa forma, quer dizer, não rompeu-se com aquilo lá. Mas enfim, por que bestializado? Porque esse sujeito que está do lado, puxando um carro de boi com toras de madeira... Lá ao fundo... Não, ele está logo aqui na frente, e tem um outro lá. Lá na casinha, né? Tem na casinha, que estão um pouco se lixando, o que está acontecendo. Tem um tropeiro lá na frente. Que é para representar, não era para representar os bandeirantes, não, era outro cara que representava. Eram os tropeiros, cara. Era um monte de mula com... Tal. E tem esse sujeito que está aqui, que está assim, ó. Virando para trás, assim. Vixe! Porra, né? Que é isso? Está bestializado. A mesma coisa na República. O povo quedou-se bestializado. Né? Não participou. E foi um monarquista que proclamou a República. Depois você tem, no processo de Vargas, o Estado empurrando uma elite, tentando fazer com que a indústria acontecesse, que o desenvolvimento acontecesse. Sim. O Estado era tentando gerar uma burguesia industrial. Que não existia ainda aqui, que estava bem longe, mas né? No processo normal do que foi a história, é o contrário. Né? O Estado surge de uma demanda da burguesia, como a gente falava e tal, e ele sempre se tornou essa entidade vinculante das relações de troca, etc. e tal, mas sempre a serviço da burguesia. Sim. Percebe? Mas, assim, a serviço, assim, a burguesia fez o Estado, a burguesia gesta o Estado. Meio que na atualidade moderna, meio que não existiria o Estado sem ela. Sem ela não existiria. Né? Não tem como nessa pensar composição isso. aqui, ela meio que... Não tem como pensar capitalismo sem Estado. Então, aí você vê no Brasil, o contrário, o Estado empurrando a burguesia, fazendo com que a burguesia... Porra, como assim? O processo está invertido. Está invertido completamente, né? Você vê, aí temos algumas ditaduras, tivemos algumas ditaduras. O Brasil é rico em ditaduras e pobre em soluções, né? A gente começou com uma, né? Essa exato, daí, o monarquista. Exato. Aí tem e aí você vê um movimento, qual que é? Aquele que calou a boca do povo da lei Dante de Oliveira, né? No processo de reconstrução da democracia, a lei Dante de Oliveira, ela cala a boca do povo. E o povo não consegue conquistar a democracia. A democracia ela é dada pela ditadura militar. Eita, como que é? A democracia... Não, me perdi. Peraí. Tá meio controverso isso daí. Como é que a ditadura é dada pela... Como é que é a ditadura que dá a democracia? Claro que você teve... Nossa, esse é corte, hein? Esse tem que ficar no texto. Assim. A ditadura deu a democracia para o brasileiro. Como é que foi esse processo? Claro que teve luta, claro que teve gente que morreu, claro que tudo isso é fundamental. Tenho amigos que foram presos, tenho amigos que foram torturados, não é? Claro, tudo isso foi fundamental. Também tive um ex-sogro que era torturador. Então, que você comentou, né? Então tem tudo isso, né? A questão é o seguinte... Ele não tem parente que vai buscar nós, não, né? Não. Nesse momento ainda. Não. Agora, veja, vieram algumas lutas dos operários, né? A base, a luta social veio daí. Porque a ditadura militar, ela se assentava na exploração máxima do trabalhador, né? No arrocho salarial, na remessa de lucros para o estrangeiro, nas benfeitorias, nas estruturas para beneficiar a burguesia internacional e a nacional. E isso vira uma panela de pressão. Então, sim, os trabalhadores eles se levantaram, fizeram greves, todo mundo sabe, a greve de 78, 79. Sim, marcado. Né? Os anos 80 todos foram constituídos inicialmente de greves, né, de movimentos e tal. Tudo isso foi fundamental para mostrar a falência daquela lógica, né, de governo, de estrutura de poder e tal, né? A morte do Vlado Herzog, quer dizer, tudo aquilo levanta, tudo isso foi importante, não é descartar nada disso. Sim. Mas quando começa o movimento diretas já, dali para frente, porque tudo tá no mesmo buraco, mas assim, vai 80 e... Começa em 82, 83, 84. Porque vem as eleições dos governadores, né? Isso, exato.
Primeiro veio a anistia, né, em 78, todo o processo. Aí a anistia, Que é um tudo- monte de, que anistia, tanto anistia os caras que tá fora, quanto os caras que Lógico. torturou aqui dentro, né? Exatamente. Que é bem legal, né? Mas uma coisa que é interessante, a via se institucionaliza. O certo seria o quê? A luta operária, a luta dos trabalhadores. Né? A totalidade dos trabalhadores lutando contra a ditadura e tomando o poder. Construindo a democracia pela base. Sim. Mas isso não aconteceu. Porque quis se institucionalizar. Então, Dante de Oliveira, um deputado do Centro-Oeste brasileiro, ele faz uma lei para que existisse eleições diretas imediatamente. Isso em 84. Para que existisse eleição direta. Mas isso era uma lei. O Congresso é quem votava, lógico. E o Congresso opta por votar não. Então o povo todo estava na rua? Tava. Bonito pra caramba de ver? É. Eu tenho memória de infância, não sei quantos anos você tem. Eu sou de 86. Você nasceu em 86? É. Eu sou de 75. Então eu tenho memória da minha infância, de ver aquilo na TV, de esperar meu pai chegar. Meu pai trabalhava ali no centro de São Paulo, ele tinha que passar pelo Vale do Anhangabaú lotado. Então ele falava, ó, passei lá. Aí ele mostrava no jornal, olha eu ali. Tá, mentira, né? Mas ele falava, tal, né? Tinha um adesivo do Lula. Né? Não pode fazer propaganda política, Pode, né? pode. Não, mas isso é foda-se, história. Eu tô Isso é brincando história. Aí com o tinha um negócio. adesivo do Lula em casa, tal. E aí, então, tinha essa luta toda. Massa, bacana. Osmar Prado, todo... não, como é que chamava o outro? Omar... Não, é Osmar Prado, né? Eu acho que O radialista lá, É. o Pimba na Gorduchinha lá, não lembro mais. Eu sou ruim de futebol hoje, mas A minha cabeça hoje não está funcionando. E assim... é a tapeçaria. Pode ser. Eu acho que é a cola, cara. É a tapeçaria. Eu cheirei cola, tem que confessar. Hoje eu cheirei cola, meu. Tô muito louco. Eu acho que é isso mesmo. Pode ser. Como é que é o nome do cara? Eu vou levar meu carro lá também. Não vou fazer propaganda pro cara. Ele não Pô. vai nem... É mesmo, tem 100 cara. Ó, tio Autopeça. O tio da autopeça que consertou o carro do Henry e deixou ele muito Meu louco. Deus, o cara consertou o banco e deixou cola lá. Quase me matou intoxicado. E Traz um chá, amor. Você quer aceitar mais um chá? eu aceito mais um chá, cara. Tem que levar, né? Mas aí o que acontece? A lei Dante de Oliveira tinha que ser votada e ela tinha que dizer, e ao ser votada, o povo votaria imediatamente para presidente. O Congresso veta. Morreu no Congresso. Isso quer dizer que o povo teve que engolir aquilo. Esperar mais cinquinho. Não dá para votar agora, porque tem que ser indireta a eleição. O pessoal conta nos livros de história que a ditadura ela durou até 85, quando teve a eleição indireta do Tancredo. Porém... Assim, a ditadura ela instituiu uma Constituição em 1967, que perdurou até o dia 4 de outubro 88. de 1988. Né? Obrigado, amor. Então, assim, primeiro, ela durou mais do que se pensa. Havia violência ainda de Estado. Se há hoje, você faz ideia naquela época, ainda existia. O povo foi para a rua, ele calou. Depois, num processo de transferência muito interessante, ele deposita numa das maiores raposas políticas da história deste país todas as suas fichas, que é um homem chamado Tancredo Neves. Né? Um cara que conseguiu estar do lado de todo mundo. Olha, você é um dos poucos que eu vejo falar que ele é uma raposa. É uma raposa, cara. Porque todo mundo fala que é um Não, santo. é uma raposa que criou outra raposa. Aliás, talvez um ovo de serpente. Não é? Que toda merda começa ali, né? Aliás, é tão ruim o processo todo que nós estamos que eu chego a acreditar que seria melhor que ele tivesse ganhado da Dilma em 2010, 2014. Eu não tenho dúvida, porque ali a gente rompeu com o New Coffee Milk e aí os caras ficam putos. Exato. E aí começa a aparecer um monte de coisa. Porque pelo que parece a mulher não era muito fácil de trabalhar. Sim. Centralizadora pra caralho, não deixava a turma jogar. E aí... Sim. Mas o que eu tô falando, veja só, Fernando, não é nada anormal, tá? É que parece meio duro assim do jeito que eu falei, né? A ditadura deu a democracia. Os intelectuais chamam de transição transada.
Transição transada. No Uruguai, em outros países de língua espanhola, eles chamam de concertação. Você tem um artigo falando sobre o Uruguai, né? Tenho. Eu li. Você leu? Li. Chama-se concertação. Foi um processo muito parecido, né? Onde você tem os ditadores ou a estrutura militar no poder, gradativamente passando com segurança o poder para uma forma representativa burguesa democrática, Estado democrático de direitos. Né? Porque os direitos tinham sido caçados com os AIs que não foram revogados. Né? Pode crer, né? Então, assim... Tá lá ainda. Né? Hoje já não temos mais. Mas assim, durou muito tempo, né? Durou muito tempo, cara. Então, bom, primeiro é esse ponto. Eu acho que assim, essas inversões, né? Sim. Estamos falando de tudo isso para dizer das inversões. Poderíamos continuar as inversões. Né? O homem que funda o Partido Social Democrata Brasileiro, que com esta sigla na Alemanha deveria significar o Partido Socialista, porque o Partido Social Democrata Alemão era o Partido Socialista ao qual Marx era afiliado. O PSDB. O PSDA. Partido Social Democrata Alemão. Olha só os tucaninhos aí, deve estar tudo se coçando agora. Pois é, por isso que eles se colocam à esquerda, e é verdade. E aí quando você vê isso, agora eles estão reivindicando isto, os chamados cabeças brancas, né? Agora é do PSDB. O momento propício, né? Exato. Aí você viu como fica evidente? Aí você vê o seguinte, como é que chama? Bom, o próprio Fernando Henrique, mas tem o... mas hoje tá demais. Como é que chama, cara? Nossa! Toda hora ele era entrevistado lá pela Maria ali, de você rir, né? Caramba, meu. Nossa, esqueci. Porque é engraçado. Enfim, esses caras, os cabeças... Vou chamar de cabeças brancas, porque é assim que o pessoal do Dória se refere, né? Esses cabeças brancas se reivindicando esquerda. Se reivindicando centro-esquerda. O Fernando Henrique recentemente apareceu aí falando que... num programa do History, aí, falando os construtores do Brasil, eu não lembro qual é o nome do programa, mas num programa aí do History... Ele falando que eu fui acusado de ser não sei o quê, e não sei o quê. Até marxista me acusaram. Aí eu falei, mas não. Aquele era do grupo de estudos do estudo Florestan. O dele é tudo, mas o trabalho dele é em Weber. Não, ele é weberiano. Então, o trabalho dele é em Weber. Como é que ele é weberiano? Ele é weberiano. E é isso, né? Ele é weberiano, ele é liberal, mas a reivindicação é centro-esquerda do partido. Que também não tem problema nenhum. Então, mas é isso assim, como que é a configuração partidária no Brasil, com as suas contradições. E aí chega agora um maluco achando... E eu poderia apontar também as do PT, eu só não vou apontar porque eu quero que o Lula vença, porque eu vou votar no Lula, você vai votar no Lula, todo mundo aqui vai votar no Lula. Dessa casa sim. Não é? Dessa casa sim. Pronto, então Desse assim, prédio não. É por isso que eu não vou falar as contradições, em um outro momento você me chama e a gente faz 12 minutos só para falar disso. Porque é o seguinte... Depois da vitória, porque aí a luta recomeça. Porque é o seguinte, eu já falei meu medo antes mesmo de começar a eleição, acho que na conversa antes do nosso primeiro programa eu já tinha falado. Segundo turno, eu praticamente decreto vitória do Bolsonaro na minha cabeça. E eu tô com esse medo ainda. Claro, todos nós estamos. Porque é muito pequeno. E aí eu assisto o debate. Hoje é o dia seguinte do debate da Band. Você assistiu? Assisti tristemente. Eu também fiquei bolado com o talk show acontecendo. Aquilo foi... Foi terrível, foi terrível. Aí eu fui assistir hoje a repercussão lógico, você tem que assistir por quem fala, né? Aí eu tive o desprazer de ver a Jovem Pan. Nossa. Eu me torturei. Aí eu escutei, não contente, eu escutei 2 da Jovem Pan. Um de 20 e tantos minutos, um de quase 40, que Nossa, uma hora de Jovem Pan. Esse foi nem sei qual aquele remédio que faz a gente vomitar. Esse foi o chá de boldo da tarde. Tá. E os dos outros também, e eu não concordo com o que eles falaram, não vejo um empate. Não vejo um empate. E
E tem que ver o que vai jogar pra frente aí. Mas eu tenho um medo danado, justamente por essa análise mais werberiana dessa linha, que o paulistano é bundão. O povo de São Paulo é bundão. É burro. Não é, que é conservador demais. Cara. Então, eu acho eles meio bundão. E aí a gente vai chegar lá. Bom, fechamos essa parte das contradições? Sim. Beleza. Então, voltando à questão do liberal, lá atrás, que é onde eu estava. Quem é o liberal clássico? O liberal que lê e entende o que o Adam Smith falou, o que o Davi Ricardo falou, o que o Stuart Mill falou, que o Say falou, que esses caras falaram, que o John Maynard Keynes, agora eu resolvi lembrar todos os nomes, que o Keynes falou, que o Hayek falou. O Hayek é meio perigoso, né? E tem os novos Vamos deixar também, o Hayek né? para lá. Vamos deixar o Hayek para lá. Vamos parar no Keynes. Até ali tá valendo. Qual é a importância do Keynes, né, cara? O Keynes, a teoria dele tira os Estados Unidos do buraco da crise de 1929, porra. Jogando a crise para outro lugar, né? Porra, não é pouca coisa, bicho. Não é pouca coisa, cara. Fizeram uma porra de uma represa nesse período. Não é? Dinheiro pra porra. Muito, muito. Então, assim, Então vamos tocar o liberalismo por quem é liberal, né? No Brasil, um nome importante do liberalismo para o Brasil é Celso Furtado, porra. Por que enterraram o Celso Furtado? Por que enterraram o Celso Furtado? Tem que ler o Celso Furtado. Tem que recuperar. Porque aqui o problema aqui não é um ataque ao liberal. A nossa situação ela é tão terrível. Veja só. Não, e é isso que eu quero construir. Então vamos lá. Então, você tem os liberais clássicos. O que prega o liberal clássico? Primeira coisa, o Estado não tem que interferir na economia. Naquele contexto do século XVIII, em que havia um absolutismo monárquico. Não é o Estado o tempo todo como forma. Não, porra. Porque a burguesia construiu isso aqui. Por isso que ela faz uma revolução burguesa. É por isso que ela toma o Estado, pô. Então ela toma o Estado para que o Estado não se intrometa na economia. Mas ela tomou o Estado. Ela é o Estado. Porra. Mas tudo bem. É isso. Esse é o processo da revolução burguesa. E teve que ser feito. Porra, não é? Ela toma. Enfim, aquilo fundamenta o economista clássico. O Adam Smith vai buscar essas relações de mercado, vai tentar encontrar onde é que está o valor. O Ricardo vai fazer isso também. Ele está tentando um tratado também ali, na composição dele. Tentar entender como era aquele momento. Lógico. Não, os caras estão começando, né, o pensamento econômico propriamente, né, cara? Assim, poxa, vamos falar assim, com substância. Isso, com substância. O Davi Ricardo, né? Falando sobre o valor e tal. Fantástico, é isso. No Brasil, o cara que se diz liberal, a única coisa que o diferencia de um conservador é que ele, como liberal, quer a autonomia da província. Isso quer dizer o quê? Que ele, como elite, ele, sujeito que censitariamente pode votar, tem expressão política, pode ser uma expressão política, que esse cara possa escolher quem vai administrar a própria província. Que é o lugar que ele mora, etc. Que é o lugar que ele mora. É isso só que muda. Ele continua sendo latifundiário, continua sendo escravista, porra toda. Mudou nada. E você tinha um liberal exaltado. O liberal exaltado realmente era o porra louca, né? Era o cara, por isso que é exaltado. É o cara que queria a república. Ele queria a libertação dos escravos, ele queria... Que é aí onde você começa a entender os movimentos que aconteceram no Brasil. Pô, Pernambuco, né? Pernambuco é uma referência para nós. Sim. Porra. Até hoje, você pensar no cenário cultural de Pernambuco, puta que pariu, tá 100 vezes à frente de qualquer lugar desse país. Sim. Eu estive lá e é bem bonito. Não é? Maravilhoso. O cinema pernambucano é fantástico. Porra, é genial. A gente não conhece isso aqui. Maracatu. Não é? Nossa, a identidade pessoal do deles Mangue Beach. Nossa. Aquela gente toda, uma gente que precedeu eles, assim, né? Que tá lá na década de 70. É porque chegou aqui aquilo, né? Imagina como é que é lá. Exato. Mas assim, veja. Pernambuco, num determinado momento da história do Brasil, era a vanguarda, né? Era a grande capital, né? Não era a capital política, mas econômica foi o motor econômico até o século XVII, né? Aí, ó.
E depois isso não acaba, a importância política não acaba. Então você vê levantes importantes, né? Por exemplo, você tem em 48 a Revolução Praieira. Sim. Porra, dali pulsa ideias para a formação de uma república independente. Que gerou um problema. Porra, na Bahia. Teve os malês também. Os malês. Né? E você tem os liberais ali, todos eles enfiados nesse rolê aí. Porque eles precisavam de força também, né? Jornalistas e tal, e pequenos produtores, artesãos do caramba, que tinham acesso, tinham contato, conseguiam uma informação, que juntavam e falavam, meu, vamos fazer isso aqui. Uhum. Mesmo no Rio Grande do Sul, né, no segundo reinado, né, do período regencial, segundo reinado, que teve a revolta farroupilha também, sim, que fundou a República Rio-Grandense. Né, que parece que funciona na cabeça deles até hoje. Pará. E parece que essa parte da República Rio-Grandense parece que funciona na cabeça deles até hoje. Porra, pra caramba, cara. Porque hoje... Só que o Bento Gonçalves, o maior herói deles, capitulou, né? É o grande traidor, né? Quer dizer, o maior herói do Rio Grande do Sul é o seu... Trouxe um italiano brabo pra porra e ainda... Não é? Saiu... Enfim, então você tem esses três grupos, cara. Então, assim, o que a gente poderia definir? Que exaltados são esquerda. Naquela época, século XIX. Exaltados são esquerdos. Os caras querem república, os caras querem transformar a base social, querem fazer reforma agrária, querem fazer a porra toda. Uhum. São liberais, exaltados. São liberais mesmo, são liberais. Eles leram a porra toda. São liberais. Sim, e de novo, não há problema nenhum. E que azar o nosso desses caras não terem conseguido qualquer coisa. Porque eles eram a maior minoria. Né? Eles... Um detalhe interessante, a maior minoria. Né? Eles eram a minoria, cara. Minoria da minoria. E quem são os liberais moderados? É aqueles que transitam, aqueles que conversam, aqueles que comem de talher, aqueles... Hã? É o centrão. Cara. Não, acho que a alegoria não cabe centrão. É que o centrão ele se reporta à Constituição de 88, quando foi elaborada, não era cabe, uma cabe. situação específica. Mas ele é o cara que... então, acho que dá para melhorar, não precisa ser tanto assim. Pode ser devagar. Pode ser devagar, inclusive. O povo vai estranhar. Não é? A assim, tia da Universal não vai gostar. Não vai gostar, mas a gente pode dialogar. Então, assim, ainda rola isso. E o conservador mesmo, foda-se. Sempre foi. Sempre foi. Vai. E ele tá aí. Você quer ver um exemplo interessante que eu levantava esses dias com os alunos? Com relação a essa ideia de que a história se repete. Uhum. Que o Hegel traz, né? Do Hegel, não é do Marx, de farsa e tragédia. O Marx completa e isso é maravilhoso e a gente pode buscar... Eu acho que existem vários exemplos que a gente pode pegar, sem anacronismo. Não. Para não falar que eu estou sendo marxista, eu vou parar em Hegel. A história se repete. E aí você pega, e aí a gente decide depois se é farsa ou se é tragédia. Deixa passar um tempo que a gente decide. Não, eu acho que dá até pra gente decidir isso aí já. Não, porque você vê o seguinte. Um cara... Eu acabei de dizer para você que das brigas que tiveram no primeiro reinado, das lutas que se sucederam lá, inclusive em Pernambuco, era justamente essa. Os caras queriam autonomia da província. E tinha uma galera que defendia a centralização do poder no imperador. Uhum. Para decidir a representação da província, a autonomia e tal. Era isso. E era esse o debate. Aí você tem hoje, 200 anos depois, um cara que evoca poderes moderadores, que o tempo todo está falando o poder de veto é meu, não sei o que, eu vou fazer, não sei o que lá, não sei o que. E tira o dele da reta no primeiro momento que dá ruim, né? Porque é do orçamento secreto. Mas veja simbolicamente. Aí esse filho da mãe traz o coração do Dom Pedro, que é um imperador, um monarquista, porra. Monarquia na República virou crime. Na Constituição de 1891, defender monarquia era crime, cara. Aí ele vem, tenta fazer um ato simbólico, no momento que ele roubou 2 vezes a data, em 2 anos seguidos. Um dos braços fortes dele é um filho de um ovo de serpente. Fitio cadeira. Né? Que evoca, ele se arvora ser tataraneto do Dom Pedro. Ah, você tá falando do Bragança lá.
que é deputado, porra. O cara diz que é monarquista, mas ele é eleito deputado numa república. Porra, é só aqui, isso aqui é piada. Porra. Só banana, só nas bananas. Ah, isso aqui é maluquice, velho. E de um tempo atrás estava reivindicando o raio do plebiscito lá de novo. De novo. De novo? De novo, não, nem pode, né? Já Isso aí já foi estabelecido na Constituição, é. por isso já foi. Então, assim, tenta explicar isso para um europeu, mano. O que é isso aqui? Que bagunça é essa? Que bagunça é essa, velho? Aí esse cara, esse mesmo presidente, que evoca poderes moderadores, que ameaça, passou 4 anos ameaçando a possibilidade de um golpe, de uma ditadura, aí sim, né? E ameaça de novo. Ter os poderes moderadores. Esse cara traz o coração de um rei que faz a independência, sendo ele um rei absolutista, portanto moderador, traz o coração dessa droga desse rei, que era justamente o contra o qual os liberais se opunham por garantir autonomia política da província. O que quer dizer isto? Que o rei pegava, o Dom Pedro, ele pegava um carioca, né? Colocava um carioca para ser o representante da província de São Paulo. Ele escolhia um carioca para ser representante da província de São Paulo. Não é muito diferente, agora que é outro. Hoje não é muito diferente. Você tá entendendo? Né? E aí nós estamos vendo a mesma coisa. O cara, num processo de loucura dele, pegando um carioca e enfiando. A única diferença agora é. Que o cara não é carioca. Não, que você tem paulistas que não entenderam esta história, que não entenderam a importância de você ter um paulista representando a província, querendo eleger um pangaré daquele, cara, que não sabe onde. Sabe? Ah, aquilo ali é uma piada, cara. Ele e o astronauta são uma piada, velho. E aquele derrubador de árvore também, lá, a passa-boiada. Eu não entendo, cara, como é que consegue. Uma galera que se diz muito inteligente, que se diz o motor econômico da nação, com uma possibilidade enorme de opções. A questão é, não foi por falta de opção. Você não precisa votar no que eles chamam de linha vermelha, que pra mim é bem rosa. Sabe? Não precisava votar no PT. Não precisava. Fizesse como o pessoal de Minas Gerais, votasse no laranjinha do Novo, sabe? Sim. Mas parece que é um nós contra eles de uma forma absurda. E aí é que vem meu ponto. Quando eu falei as diversas direitas e diversas esquerdas. Ah, sim, vamos chegar nisso. Pra mim, isso é igual aquele espiral de cor. Você já viu aquele espiral de cor que tem uma porrada de coisa colorida e quando você gira, fica tudo branco? Sei. Essa é a nossa política pra mim. Cara... Vai a favor do giro. Meu, e assim, você tem da seguinte maneira... Bom, conservadores serão conservadores sempre, certo? Uhum. Extrema-direita, o que você quiser. O que eles querem... O que é a droga de um conservador hoje? É um cara que ainda é dono de grande propriedade rural. Acha que a ocupação é invasão? Acha que a ocupação é invasão. É um sujeito que vive de exportar aquilo que produz monocultura, ou seja, ainda é um sistema de plantation. Uhum. Produz monocultura, exporta essa monocultura e importa tudo que for preciso do estrangeiro. Não favorece a indústria nacional. Não. Entendeu? Então, assim, ainda é um vínculo colonial. Está subordinado economicamente. É uma elite subordinada. Por isso eu acho feliz a ideia de uma elite do atraso. Eu acho muito feliz essa ideia, né? Nome legal. Não é? Não, o Josué... Nome legal. O Josué Souza que... Ah, já tem um... Já. É um grande estudioso, um grande intelectual. Ele coloca nesses termos. É isso. Mas o Raimundo Faoro também coloca, outros também colocam. A questão toda vez que você vê um liberal falando na droga da TV, do telejornal, ele diz algo parecido com isso. Assim, nós precisamos garantir a entrada de investidores estrangeiros no país. O que é porra de investidor estrangeiro? Vai você ser investidor estrangeiro nos Estados Unidos? Vai você ser investidor estrangeiro na França? Não vai dar nada. Se você vai ser investidor lá, vai lá.
Por que no Brasil? Por que atrair investidor estrangeiro? Porque essa merda é uma colônia até hoje. O chassi Não é? da via colonial. Né? Exato. Isso aqui é colônia até hoje, cara. Eu não li tanto, queria ter lido muito mais, mas não acho a porra do livro dele. Não Qual que é? Do chazinho. Mas Não qual acho, que você quer? Eu não acho. Eu queria aquele da formação colonial, que ele explica a formação colonial. Eu vou ver se eu tenho em casa. E eu não acho essa porra. A Miséria Brasileira? Acho que é Acho esse. que é a Miséria Brasileira. Então, assim, percebe? Então, assim, o que é um liberal no Brasil? Aquele que defende o conservador. Que é aquilo que eu falava lá atrás. Quer dizer, aquele O cara que era o cara que era o bagunceiro, o brigão, queria melhorias, ele Agora, aquele que é o exaltado, que é um liberal exaltado, ele defende a república, ele defende a monarquia, ele defende a democracia, ele defende melhores condições sociais, ele defende o desenvolvimento interno da economia e a sua autonomia econômica. O que te parece isso? O PT. Ai, que legal. Você tá reafirmando uma ideia que eu tô falando aqui há um tempão. Que a pessoa mais de direita que eu trouxe aqui até hoje era do PT. Isso. Desculpa, Fernanda, de novo. Desculpa. Não, então, não, mas a questão assim é essa. É a gente entender isso definitivamente, porque assim, historicamente, ser de esquerda no Brasil não é ser comunista. Porque tá longe pra caramba. Não é ser socialista. A O pessoa de PT é um esquerda partido de esquerda? É. De uma esquerda brasileira, que só pode ser entendida no Brasil, velho. que não existe essa esquerda em lugar nenhum. Cara, não, ela pode até existir na expressão de um trabalhismo inglês, do mesmo do socialismo francês e tal, mas assim, lá eles são frutos de uma construção histórica que se deu pelo imperialismo, pelo desenvolvimento da burguesia, que entrou num processo de disputas imperialistas e que conquistaram coisas e muitos direitos, etc. E que aqui Não chegou. não chegou nada, não aconteceu nada. A elite nossa não consegue fazer porra nenhuma. Ela odeia o desenvolvimimento. Ela xinga o trabalhador de vagabundo. Porque ela é vagabunda. Ela é uma parasita das maiores. A elite brasileira ela é parasitária. Eu também acho. E é parasitária por quê? Porque ela se permite viver de renda. Ela gosta de ser, sabe? O cara que se orgulha do trabalho, que se diz trabalhador decente, que não sei o que lá, ou faz o discurso do Dávila na TV. Que nem é uma porra de uma elite daquele cara. Aí ele chega lá e ele faz aquele discurso, o trabalhador, não sei o quê, o cara que é decente, não sei. Mas é o cara que justamente trabalha menos e se orgulha de trabalhar menos e acha interessantíssimo. Não. E ele se acha no mérito, né, de ter conseguido. Não sei se é o caso dele individualmente, mas é o cara que. Eu não tenho nem ideia da história dele. É o cara que a empresa fecha e o cara põe o dinheiro todo na bolsa e vive porque disso. É o cara que compra 30 mil casas, sabe? Que nem os caras aí estão fazendo aí, comprando 150 casas, 51 sem. O Dávila, dinheiro vivo. o próprio Zema, eu não tenho nem ideia de onde esses caras vêm. Né? O Amoedo, eu sinceramente espero que eles sejam realmente aquilo que eles estejam falando, porque pelo menos é menos desprezível. Cara, então, pelo menos o Amoedo agora se posicionou. Porque, mano, Não, do mesmo jeito que a Avon defende planta árvore, defende o caralho, lógico. é porque o capitalismo tá precisando. Mas é importante a gente entender isso. Porque quando um cara desse fecha com aquele... É porque a via liberal tá apoiando também. Você entendeu? Não tá tão distante. Só que, veja, entenda uma coisa. Eu vou me ferrar no que eu vou dizer aqui. Mas as minhas tatuagens não escondem. Eu sou marxista. Teoricamente. Né? Teoricamente marxista. O meu coraçãozinho, ele é comunista. Ele não é PT. Ele não é vermelho por causa do PT. Ele é vermelhinho porque representa a bandeirinha da Comuna de Paris, dos trabalhadores, etc. Da fraternidade dos trabalhadores. Eu não vou falar o que eu penso sobre uma revolução. O que eu até imagino o que o meu coraçãozinho diria num afã sobre o que deve significar deve ser uma revolução e o que eu seria capaz de fazer por uma revolução.
Mas isso está no âmbito do meu coraçãozinho ou até da minha fé. Nessa Saca? luta pelo acreditar no improvável. Não podendo fazer isso que eu penso, né, e nem teria eu coragem de manifestar completamente o que eu penso, pragmaticamente, eu sou um liberal. Eu também Um acho liberal que exaltado. você me colocou um termo que eu acho que eu sou hoje. É lógico, eu sou um liberal exaltado. Mas é preciso tomar cuidado e entender bem. Porque eu sou um liberal exaltado. Hoje eu tenho que defender a república, eu tenho que defender a democracia, eu tenho que defender direito social. Liberdades. Eu tenho que defender liberdade, eu defendo reforma agrária. Trabalho. Tudo isso é pauta burguesa, porra. Pode Tudo crer, isso é né? pauta burguesa. Você pega a ANL, a Aliança Nacional Libertadora, lá atrás, lá do Luiz Carlos Prestes. Aliança, que na verdade colocaram ele como presidente. Porque ele era, né? ele era daquele movimento tenentismo, né? Era uma pauta burguesa, cara. Quer dizer, o maior movimento comunista daquele tempo, Era bem burguês. ele era uma pauta burguesa. Porque no Brasil, se a gente conseguir fazer uma revolução burguesa, já será um arregaço. Caralho, que foda. Isso aqui é escroto de lugar. Isso aqui é um lugar conservador de um jeito, cara. Isso aqui as pessoas não enxergam. É que a gente. As pessoas comuns, elas estão no âmbito dos telejornais. A gente assiste também, lógico. Não é que eu não estou me colocando como pessoa comum. Eu sou uma pessoa comum. Eu tomo cerveja no botequim, eu como cachorro quente na rua. PFão de 12 conto. PFão de 12 conto. Comi hoje, inclusive. Que às vezes são os maneiros. Entendeu? Não é essa a questão. É que a gente trabalha com o pensamento, a gente trabalha com a construção de conhecimento, né? É só nisso que eu estou dizendo, essa diferença. As pessoas que estão vinculadas àquilo que aparece no Ratinho, aquilo que aparece no telejornal comum, etc., e que se ocupam nos momentos de lazer dos pancadões, assim, e não julgando os pancadões. Não, já fizemos um programa sobre isso. Acho legítimo. Mas assim, dessa coisa assim de não se envolver, não querer entender e depois vomitar qualquer coisa fácil. Dá pra saber qual é o noticiário que ele ouviu. Né? Não entende, não vai entender nunca o que realmente significa este país. E vou te dizer, gente da esquerda mesmo também não entende. Eu também acho. Então coloca assim, as esquerdas, vai, o PDT, o Ciro Gomes. Desculpa. Eu não sei onde eu estava na história do Brasil nos últimos 40 anos. Eu queria saber quando foi que ele levantou uma bandeira e foi pra rua com a esquerda e marchou e ele só tava no meio do jogo, porrada, né? Não, ele é um cara progressista. Ele é um cara desenvolvimentista. Inteligente, de certa forma. Não é? Eu acho. Pelo menos é o único que apresenta o programa. Politicamente, eu acho ele burro. Você acha mesmo? Politicamente burro. Eu achava que ele seria o meio do caminho. Não, veja. Em termos de capacidade intelectual, eu acho ele fantástico. É uma eloquência. Em termos de projeto, o projeto dele de desenvolvimento nacional é realmente assim, maduro. Eu também acho bem. Eu acho que ele teria coerente. condições absolutas de administrar o país, mas ele não tem inteligência política. Eu também acho que não. Ele não tem, ele não tem, o que você falou da parte entendeu? política. Ele não tem equilíbrio emocional, ele não tem paciência. Ele seria um excelente vício para poder bater em todo mundo. Ele não perde a oportunidade de falar uma merda e acabar com tudo. O Ciro sofre do mal tardio da internet, que é a porra da lacração. Pode ser. E a lacração, ela é da mesma forma que a unanimidade é o resumo da ignorância, porque se a voz do povo é a voz de Deus, e a voz de Deus seria essa certa unanimidade, eu quero ser ateu pro resto da vida. É lógico. Porque eu não vou. Na moral. Sim. Na moral, não dá. E eu acho o Ciro meio falho, errante nessas partes, sabe? Muito. E ele poderia ter... É porque também tem outra discussão aqui que não é hora de sentar a pua do PT, mas logo que eles virarem...
Espero que virem situação. Claro. Pra gente poder falar mal pra gente poder até voltar umas horas. Porque aí a gente vai sentar a pua. Porque aí é pra sentar a pua em quem tá querendo construir. É lógico. E não sentar a pua em... Você já viu aquele texto do... Eu acho que, claro, do Schopenhauer, lá, como ganhar uma discussão, algo parecido, algo assim. Ele cita 10 passos de como um autoritário ganha uma discussão. E a equipe desse... Eu vou chamar o bonde atual do liberalismo tá gabaritando, cara. Vai tudo na onda. Vai tudo na onda. Eu preciso ler esse texto aí, vou atrás. É pequenininho, é tipo as 10 testes de Feuerbach, sabe? Sei. Um tiro rápido. E ele pega esse... E pegando, se for Schopenhauer, a visão de um liberal também. Claro. Né? Esse que é legal, né? Pra entender o liberalismo por um liberal. Claro. Porque... Sim. Então é isso, cara. Então, assim, você tem, assim, Agora, você tem no Brasil hoje, você tem uma esquerda que é intelectual, que é, por exemplo, o PCB, que do meu coração eu gostaria de estar no PCB, é do coração. Dentro do meu pragmatismo, eu estou no PSOL, né? Faremos parceria nisso aí. Então eu acho que eu vou cair nessa também. E assim, o meu partido deu indicação em quem votar e eu sigo, como minha filha disse, falou assim, não, eu sigo a orientação do meu partido. Minha filha falou isso. Então eu sigo a orientação do meu partido. Fazer volume. Não é? Então eu estou seguindo a orientação do meu partido. Né? Porque eu também sou um cara de partido. Então estou seguindo a orientação deles. Mas assim, são coisas diferentes. Você tem o PCO, que é um pessoal que eu não sei o que acontece, não sei o que acontece. Não sei se eles fazem lobotomia, aplicam maionese, não sei. Eu não sei o que vai acontecer agora com essa queda aí, porque da proporcionalidade aí da nova lei eleitoral. Ele já Inclusive o PCB, né? Os partidos nanicos vão se lascar. Eles já não deram verba para eles, né? É isso. Então, e aí o PSTU que já está, né? Mais batido, né? Também já está fragilizado e vai ficar esses, cara, o PSOL, o PT, o PDT, né? E aí você começa a ver que esses partidos serão de esquerda, PSB. Pô, mas aí você tem que dialogar com o Tabata Amaral, tem que dialogar com o próprio Ciro, tem que dialogar com a porra do Guti? Com o Guti. Não, o Guti saiu fora. O Guti está da direita, brabo. Tá do lado do Bonoro, como diz a minha filha. Né? Então, mas de qualquer forma tem que dialogar com ele, porque se ele está no poder, tem que falar com ele. Então, depois vai ter que dialogar em algum momento. E o diálogo é esse também, porque a política tem uma condição negativa que o Chazin diz, né? Que ele usa uma palavra bastante difícil, né? Que ele inventa a palavra de ontonegatividade, da politicidade. Né? Eu adoro não dialoga com ninguém, cara. Isso. Eu adoro esses neologismos. Meus amigos agora vão me detestar, né? O Rago. Mas o Rago podia vir aqui. O Rago podia vir. Mas assim, por quê? Né? Lógico, toda vez que você está fazendo política, você está negando, você está se negando, você está deixando para lá uma posição, você está deixando de valorizar algo que poderia ser efetivamente transformador. Né? Então você coloca essa condição. Né? E infelizmente é isso, cara. Eu gosto muito de citar uma passagem da Bíblia. Oh, que inusitado. Porque eu sou um ateu católico. Então na mesma toada, então. Eu sou ateu católico. Eu sou católico até minha mãe morrer. Eu sou católico, eu sou ateu católico. Mas por que eu quero dizer isso? Tem uma passagem muito interessante, né? O Jesus está há 40 dias meditando e tal, né? Tá. E aí ele encontra... Satanás vai ao seu encontro, né? O tinhoso. O cão vai lá falar com ele e diz para ele o seguinte: então, você que é o rei aí da parada, né? Então, seguinte, se você quiser, te dou todos os reinos do mundo. E o Jesus diz para ele: não, Satanás, meu reino não é deste mundo. E essa porra já é. E aí eu costumo dizer em aula da seguinte maneira: eu falo assim, olha,
Na política, porque o pessoal fica com expectativa, né? Todo mundo é igual, todo mundo é igual. Eu falo assim, não é assim que discute. Eu acho que isso é, O que eu vou discutir isso é o que o senso conservador comum quer para Isso, você isso. não ter alinhamento e não ter engajamento e não construir nenhuma vírgula de consciência. Exatamente. E quem dirá consciência de classe. O que eu acho que tem que ser dito é o seguinte: se Jesus Cristo aceitasse, se Jesus Cristo fosse eleito e assumisse, ele seria corrupto, ele seria tudo que você puder imaginar de ruim. Ladrão, psicopata, tudo mais. As pessoas ficam assim, ai professor, Assusta a criança. professor, como assim? Você está falando assim de Jesus Cristo? Eu falei assim, mas ele negou quando Satanás ofereceu isto. Ele falou, não vou aceitar. E qual foi a consequência? Ah, muerte. Não é? O cara foi preso, foi torturado, foi morto. Essa é a consequência para quem não quer brincar do jeito de Satanás. Não quer brincar no Desce pro Play. Você entendeu? E no mais, cara, aí nós temos uma outra forma, né? A configuração nossa ela é tão bizarra que eu faço esses rebaixamentos didáticos para ser mais claro. Então, eu tenho dito da seguinte maneira, para a gente terminar, que eu acho que já está dentro do nosso horário. Eu ia chegar nesse... Que é o final, então. Que é um circo. É um circo. Isso aqui é um circo. Então, do que se constitui um circo? Ele tem a lona, ele tem arquibancada, tem picadeiro, tem os cordalhões lá para se sustentar, tem as estacas, tudo isso. Isso é a estrutura da coisa. Isso é o Estado. É o Estado quem faz. Né? É a pavimentação, é tudo. O escoamento é tudo. Isso é o Estado. Mas do que vive o circo? O desavisado vai dizer, o circo vive de trazer alegria para as pessoas, porque tem o palhaço, tem o mágico. É o mesmo cara que acha professor uma profissão de Então, quase que um a sacerdote. pergunta é, do que vive o circo? O circo vive de vender ingressos, Pipoca. refrigerante, Pikachu que acende, aqueles palhacinhos que saem de não sei da onde, a porra toda, bala, mentos, drops, essas coisas. Sim, bebida alcoólica, os Inclusive, lugares. não é? Então é isso. E quem é que passa vendendo na hora do intervalo? É o trabalhador. É o próprio palhaço. É o palhaço está passando, é o malabarista está passando, a bailarina gorda triste está passando. Todo mundo está passando ali, vendendo o tabuleiro, vendendo a maçã do amor, o algodão doce. Então, assim, qual é o objetivo do circo? Venda. Não é entretenimento. Venda. É um Troca, serviço. as relações, é o mercado, aí tudo que movimenta esse processo de constituição do mercado. Então, quem dá suporte para isso? A lona, que bancada que segura o público. É a superestrutura dessa porra. A superestrutura dessa porra. E quem é que representa o circo? Tá lá estampado no outdoor. É o palhaço. Ou o mágico. É o mágico. Ou o Stankovic da vida. É o cara que cospe fogo. A diferença agora, então, em que contexto nós estamos da história do Brasil? No momento em que o circo, você pode decidir agora se você quer rir ou se você quer ficar assustado. Qual é o momento do espetáculo que você vai ver? Alguém que vai te fazer feliz com a mágica, com um pombinho na cartola, né? Com o palhacinho dando uma pirueta, né? Ou você vai ficar com medo do cara explodindo o fogo pela boca, porque aquele ali corre o risco de pegar fogo na lona, né? Da mesma forma que você fica admirado, você fica com muito medo. daquilo ali. E o nosso medo qual é? De que o cara ponha fogo na lona. Porque o risco é esse. O nosso risco é esse, é ele pôr fogo na lona. Sim. E fuder com o Estado e acabar com a porra toda. Então, né, então, nós, do ponto de vista revolucionário, como esquerda, a gente quer o fim do Estado, quer o fim da propriedade privada, quer o fim de tudo que você imaginar. Mas, do ponto de vista pragmático, nós não deixamos de ser liberais. Simples, liberais, exaltados. Ai, que legal, Nossa, você fechou assim, tipo, no esquema de programa. Podia subir os letters agora. Porque era basicamente isso. Eu não vejo hoje aqui, a não ser esses partidos menores, esses partidos mais ideológicos, de base, que são importantíssimos, mas que infelizmente com a nova legislação eleitoral talvez possa morrer em 4 eleições, acabarem assim, em linha estadual e em linha municipal.
porque precisa de só mais 2. Esses caras vão morrer. E aí esses caras deixam até de ser de linha intelectual. Porque na linha de frente, quem tá jogando ali, o Palmeiras, Corinthians, o Flamengo do time, são todos liberais, cara. Todos liberais. E serão. E é nessa, cara. É nessa. Essa jogada, essa provocação de quais são as direitas e esquerdas do Brasil é pra dizer que é tudo um pano branco da mesma liberalidade. E no caso de um país colonial como o nosso, ser neoliberal é ser entreguista e é ser conservador ao extremo num ponto da restauração. É de querer reafirmar os vínculos coloniais, não é de autodesenvolvimento. O neoliberal é para continuar colonial, não é para desenvolver nada. Eu conheço pessoas que conhecem pessoas que são monarquistas. E não é monarquista porque é uma pessoa sem estrutura, porque é romântica. Não. É porque acha que não há mais espaço para um regime que já tem 200 anos dando errado. Aí eu fico pensando, que caralho de mundo essa pessoa vive? Porque pra mim esse é o cara da Terra plana. E aí, deixando nesse clima super pra cima, no dia que caralho de mundo essa pessoa vive. Tem que terminar pra cima. Eu sou o anti-coach. Essa é a nossa toada. Tipo, que todos os livros... Não sei se o que eu devo falar vai fazer sentido, mas entenda que é nessa mesma toada do anti-coach. Que todo livro de autoajuda seja queimado, igual a Santa Inquisição que teve por aí. Tá ligado? Pra esses caras começar a aprender a pensar um pouquinho, porque achar que modelo empregado em outro lugar funciona aqui, achar que o cara falou assim, como ser milionário em 100 passos, todo mundo seria milionário nessa porra. Não é? Não é não? E pra você que não é milionário, que um dia vai morar num cortiço... Pra não virar numa prova... deixa, não vou nem falar essa profissão. Ó, é o seguinte, pros 100 primeiros inscritos vão concorrer aqui o livro do Renato Queiroz, do Curtiço à Luz, que faz um romance histórico muito maneiro, da editora Letras de Subsolo. Segue nós e segue eles que você concorre a um exemplar desse livro. Quase devolvendo o suporte. E é isso aí. Segue, compartilha, comenta, se inscreve. Escreve o que você acha aí. Eu não vejo esquerda nenhuma, você vê? Por enquanto? Sem seus partidos de base? Não. Então esses porra que estão procurando absorvente na farmácia do Bolsonaro não vão achar sangue vermelho nenhum no PT. Salva nós desse cara, mano. Obrigado, pessoal. Eu que agradeço. Até mais.